ao doutor Eduardo. Presidente, e o leite está quente? Essa hora do leite. E o senhor? Nós estamos falando de porto, só se for para embarcar o leite. Concedo a palavra ao doutor Eduardo Parente, nosso convidado, com toda a satisfação, diretor-presidente da Prumo Logística. Presidente Garibaldi, muito obrigado. Muito obrigado, senador Ferraz, pelo convite. É uma grande honra estar aqui. E estar aqui apresentando na Comissão de Infraestrutura o que é, talvez, certamente o maior projeto de infraestrutura privado da história do Brasil, onde, como disse o senador Ferraz, que foi lá nos visitar num dia de muita chuva, ficou encharcado de bota e capacete lá com a gente, foi um PowerPoint há muitos anos atrás e hoje é uma realidade, né? Então, eu começo explanando a diferença desse projeto para um porto, entre aspas, normal brasileiro, né? O porto, no Brasil, os portos, eles fazem verdadeiros milagres com a infraestrutura existente, até mesmo porque eles têm um legado. Eles começaram todos, ou pelo menos os principais portos aqui no Sudeste, começaram todos muito pequenos, com uma cidade crescendo atrás, com uma montanha atrás. Então, acabam sendo infraestruturas que são muito complicadas na parte do acesso, muito complicadas de serem expandidas e normalmente se confundem com as cidades ao redor, né? Então, eles não foram planejados na sua origem para terem o tamanho que tem hoje, né? O Açu é diferente disso, né? O Açu está no norte do estado do Rio de Janeiro, quase na fronteira com o Espírito Santo, numa região pouco povoada, né, perto da cidade de Campos, no município de São João da Barra, e ele foi todo concebido com a ideia de ser um grande complexo porto-indústria, né? Similar a isso a gente só vê no Oriente. Na China você vê alguns desses, e no Oriente Médio também tem alguns desses. Então, um porto pensado 30, 40, 50 anos na frente, onde toda a infraestrutura é feita para ter a robustez necessária, para ter um complexo porto-indústria que torna não só o porto, mas a indústria mais eficiente, isso é único no Brasil e muito raro no Ocidente. Mesmo os portos da Europa, que são grandes complexos porto-indústria, eles começaram muito menores do que são e foram sendo expandidos, às vezes às custas até de remoção da cidade na retroárea para que isso pudesse acontecer. Pensado na sua origem, é muito raro, e de novo, China e Oriente Médio, né? Você me ajuda? Tá torto. O que é importante, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra na Firjan, onde estava o Júlio Bueno, secretário de Fazenda do Rio, e eu fui apresentado como uma coisa diferente, porque era um porto que só tinha participação privada, né? E isso, teoricamente, até pode ser considerado verdade na hora que a gente fala de a participação financeira. Mas existe uma participação gigantesca do Estado, no sentido amplo da palavra, na realização do porto, né? Um exemplo disso é essa casa aqui, aprovou a Lei dos Portos em 2013, né? Não fosse essa, a gente não seria o que a gente é, né? Então, a gente estou quase vindo mostrar para os senhores aqui o final do trabalho de vocês, né? Então, em 2013, houve um grande esforço nessa casa para isso, e eu estou trazendo aqui o fim, né? Então, tem uma série de coisas, eu estou elencando aqui nesse quadro, né? O investimento ele é 100% privado, né? A dragagem, eu vejo muito o ministro Edinho, na hora que tem diversos eventos com relação à nossa indústria, as pessoas falam muito de dragagem, isso não é um problema para a gente, porque nós que fizemos tudo, nós que pagamos tudo, né? Mas, do outro lado, a gente tem a lei acontecendo, promulgada no Congresso, a gente tem toda a parte de licenciamento feita pelo Estado, a gente tem as ferrovias e os acessos rodoviários vindo aí pela obra do PIO, né? Então, não é pouco. Acho que é um exemplo, apesar de não ter esse título formal de PPP, é um exemplo de PPP, onde nós entramos com dinheiro e com risco, né? E fazendo o que a gente faz bem, e o Estado tirando da frente as barreiras, tirando da frente
criando a infraestrutura acessória para que a gente pudesse existir, né? Então, mesmo na hora que a gente olha o financiamento, que a gente tem outro pedaço importante de contribuição do Estado, o financiamento tem um pedaço muito importante do BNDES, ainda assim o risco é privado, porque ele é todo confiança de 2 bancos privados, né? A Prumo, que é a dona do Porto do Açu, né, é uma empresa brasileira que é listada na Bolsa de São Paulo, tem o principal acionista, um fundo americano, que tem 17 bilhões de dólares em ativos espalhados pelo mundo, esses ativos principalmente nas áreas de energia e infraestrutura, e tem muito apetite de Brasil, né? Tem outros investimentos no Brasil, por exemplo, o gasoduto Brasil-Bolívia. Então, a entrada no Porto do Açu foi uma visão de médio prazo, entrou com 1,3 bilhões de reais, recentemente, já num ambiente mais complicado em termos econômicos, colocou mais 650. O total já investido lá, e todo esse dinheiro privado, foram 10,4 bilhões de reais, né? Sendo 5 nossos, 3 da Anglo-América, e aí, que é a beleza do empreendimento, um pouco bola de neve, né? A gente começa a atrair várias indústrias que também investem na região, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, o Norte Fluminense, ele, em diversos aspectos, depende muito do royalty do petróleo, né? Sendo que o royalty do petróleo não só ele varia, como ele é finito, um dia isso vai acabar, né? Então, a gente está começando a trocar. São João da Barra é um município que tem um orçamento aí entre 400 e 500 milhões de reais, só o Porto já gera 67 milhões, né? E ainda está pré-operacional, né? Está operacional, mas 67 é o ano de 2014, onde a gente começou a operação só no fim do ano. Então, já são 67 milhões de reais, que são uma receita estável e infinita, né? Começando a ser gerado para o município, né? Exatamente. Já está funcionando. No Porto, a gente já tem a Tecnip, que montou a maior fábrica de tubos flexíveis do mundo, já está funcionando lá desde o ano passado. A NOV, a 4ª maior fábrica de tubos flexíveis do mundo, também está operando, as duas operando 24/7. A Wärtsilä, fazendo motores, geradores. Essa primeira fase é muito relacionada à indústria do petróleo, né? Então, a indústria do petróleo, para a gente, eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente, ela é muito óbvia, porque a gente está na cara da Bacia de Campos, né? Quase metade da distância de Macaé para a Bacia de Campos é o que tem o Açu, né? Com uma infraestrutura muito grande, né? O Porto de Macaé sem dúvida, super importante no contexto nacional do petróleo, mas ele tem 6 berços com uma retroárea muito reduzida. Enquanto a gente está falando do Açu, são 15 berços com 90 km² de retroárea, né? Longe de uma cidade. A gente vê as dificuldades, por exemplo, de empresas na Baía de Guanabara que não conseguem trabalhar com mais do que 6 metros de calado. Nossos canais aqui têm 10, 14,5 e 20. Então, você começa a poder instalar a indústria na beira do mar de uma forma economicamente muito mais competitiva, né? O que a gente tem aqui, só um dos exemplos da obra, eu gosto muito de falar disso, porque isso aqui acelerou muito a obra e tornou-a muito mais barata. Acho que isso aqui, a hora que eu cheguei, eu fiquei um pouco preocupado, porque me comentaram que era a primeira vez no Brasil que fazia isso. Eu fiquei assim, mas a hora que olha esse método de construção, todos os portos na Ásia, muitos portos na Ásia são feitos assim, todos no Japão, na Espanha, na costa atlântica, que são esses caixões. Esses caixões, eles são caixões de concreto, que tem aquelas dimensões, 21 metros de altura, 24 de largura e 66 de comprimento, né? Eles estão construídos dentro daquele dique flutuante, saem dali boiando e rebocados, então eles pesam 15 mil toneladas quando vazio, e a gente cava um buraco no fundo do mar e depois já enche o leito de pedras e encaixa esse caixão no fundo do mar, né? E depois enche com a própria areia da dragagem, ele passa a pesar mais de 20 mil toneladas. A beleza disso, primeiro, é ecologicamente muito melhor, porque você não está usando pedras muito grandes, você está usando um material muito mais amigável, é muito mais rápido, muito mais barato. Eu acho que qualquer expansão de porto no Brasil devia se considerar isso, com uma grande vantagem que do lado de fora ele é quebra-mar, do lado de dentro ele é um pier, né? Então isso possibilitou a gente construir 4 quilômetros de quebra-mar num pier em menos de um ano e construímos 2,6 quilômetros de quebra-mar no outro pier em um ano e pouco, né?
Então, aqui é um outro exemplo de grandiosidade do projeto, né? A maioria dos portos brasileiros, eles são feitos na sua parte abrigada, num rio, ou numa lagoa, num canal. Isso aqui é um canal completamente artificial. Essa draga, aqui em agosto de 2011, mostra a draga entrando pela primeira vez na praia. Então, nota que ela está jogando areia para trás, né? E ela acaba se fechando ali dentro e trabalhando e formando um canal de 7 quilômetros completamente artificial. Isso barateia muito o porto para toda a vida dele, porque você não tem nada empurrando areia de dentro para fora e causando assoreamento, né? Além disso, isso é que permite, essa primeira perna que está na fotografia aqui, ela já tem 14,5 metros de calado. Esse terminal, que é o Terminal 2, ele está completamente pronto. Toda a parte de quebra-mar, toda a parte de dragagem pronta e o cais dos principais clientes também. Para dar uma noção da dimensão que a gente está falando aqui, o Porto do Açu hoje tem 4 quilômetros de cais pronto e operando, termina o ano com 6, e o projeto, assim, o que só falta construir cais, porque já está tudo dragado, são 17 quilômetros. O Porto de Santos inteiro tem 13. Essa é a ilustração da dimensão do que a gente está falando. E aqui é um pouco do que eu estava mencionando aos senhores, a distância, né? A gente está naquela âncorazinha e os poços, os campos de petróleo em verde, e aí a gente listou ali que é o Roncador, se não me engano, são 256 mil barris por dia, e a distância que a gente tem comparado com outras cidades, Macaé, Rio de Janeiro, como exemplo, né, Niterói. Na hora que a gente passa para o quarto campo ali, que é o campo de Lula, a gente já começa a ficar mais distante. São os campos do pré-sal, eles ficam um pouco mais distantes do Açu, mas são campos, a exploração do pré-sal tem uma necessidade de retroárea gigantesca, que são muitos materiais que estão vindo de cara. Então, também somos muito competitivos mesmo nesses que a gente é mais longe, né? E aí uma pergunta que as pessoas voltam e meia me fazem, né? Cadê a carga, né? Quando é que a carga chega? Como é que esse negócio vai se pagar, né? Esses 10 bilhões de reais de investimento. A gente resolve muitos problemas da indústria nacional, né? E quem resolve o problema, a tendência é que consegue capturar um pedaço desse valor. Eu elenquei aqui 6 exemplos disso. O primeiro deles sendo a própria redução no custo de exploração e produção de petróleo, dada a redução da distância da bacia de Campos o modernismo do conceito dos berços que a gente está construindo, né? Serão 15 berços que começam a operar no segundo semestre desse ano. Esses 15 berços, eles têm a tecnologia que só existe em um lugar do mundo, que é no Golfo do México. É a maior base de apoio do mundo. Obrigado. É a maior base de apoio offshore do mundo, o Porto do Açu. E essa tecnologia é que o barco, na verdade, ele entra dentro de uma garagem. Ele não fica atracado de lado, esperando o guindaste trabalhar de lado. Ele entra dentro de uma garagem, então os 3 bordos do barco são operados ao mesmo tempo. Isso reduz em muito, em até 70%, o tempo de operação do berço. O segundo ponto, na hora que a gente pensa o pré-sal tem um problema gigantesco, que você, para exportar a plataforma de operação do pré-sal, ela fica uma água muito funda, então ela tem que ficar parada, porque senão você enrosca as âncoras com os dutos. Então, o navio que vai aliviar o pré-sal, o navio que chama DPST, ele é muito menor e ele é muito sofisticado tecnologicamente. Se esse navio, a gente usa esse navio para exportação, o pré-sal brasileiro perde a competitividade dele. O frete chega a ser multiplicado por 6 vezes. Então, esse navio ele tem que ser transbordado para um navio maior e mais barato. Hoje, isso é feito no meio do mar, né? E é perfeitamente seguro isso, é feito em diversos lugares do mundo. Mas, obviamente, a hora que você faz no meio do mar, você tem uma área muito grande que você tem que impedir a navegação. Você tem vários meses do ano, ou semanas. Se me permite, é que a equipe nossa quer ajustar melhor o telão. Tá ótimo. É uma questão só de 30 segundos, segundo o universitário. Posso continuar falando ou não? Então tá bom. Posso continuar falando? Não, é só... Então. Tá ótimo. Tá presente. Muito obrigado. Então, o que acontece? Esse transbordo tem semanas inteiras do ano no inverno que não é possível de ser feito no alto mar. Hoje, com a produção, com a exportação em torno de 600 mil barris, isso não é um problema tão relevante.
Na hora que a gente vê uma expansão muito grande disso, você não consegue mais fazer esse transbordo no meio do mar. E fora que ele atracado é estupidamente mais seguro. A gente tem um terminal que resolve esse problema. Isso reduz em até 80% o valor do frete. O terceiro exemplo aqui que eu trouxe é a questão do gás. Hoje a gente tem uma situação de dificuldade na energia elétrica. E na operação toda, só no frete? Só no frete, só no frete. A questão do gás, estamos numa situação de dificuldade com energia elétrica. A forma mais rápida e limpa de se trazer nova capacidade energética é com energia, com gás natural, né, com termoelétricas a gás natural, que precisam de gás natural. Então, precisam de um espaço onde você consiga inicialmente trabalhar com gás importado, GNL importado, e isso tem que ser num porto. E na hora que a gente consegue transformar essa primeira, segunda e terceira termoelétrica, que a gente tem licença para trabalhar com isso, a gente passa a ser um grande consumidor de gás. A gente está vislumbrando no Açu, daqui a 7 anos, tem um consumo de 15 milhões de metros cúbicos dia. O consumo nacional é em torno de 100 milhões de metros cúbicos, né? Então, a gente consegue, com isso, dar destino ao gás associado na produção de petróleo, que fica muito perto da gente também. E gera um efeito muito positivo, porque é um gás mais barato que gera energia elétrica mais barata. Outro exemplo, um quarto exemplo, é a questão da opção de logística para o próprio petróleo. A gente tem o plano de construir um heliporto lá, um estaleiro de reparo, que é uma coisa que hoje no Brasil é muito carente. Às vezes os barcos têm que ir até Singapura ou outros países para serem consertados. A gente vai trazer esse serviço para dentro do Brasil. E um outro exemplo, assim, a hora que a gente vê, o senador Blairo Mais conhece muito bem a situação do Centro-Oeste, dos gargalos que existem no escoamento da produção. A gente vê uma oportunidade nova, de um novo lugar, onde você ainda não tem um acesso que a gente gostaria de ter, mas em breve teremos, mas um novo ponto de escoamento da produção nacional. Do lado de sustentabilidade, a gente está montando um complexo porto-indústria numa área de bacia aérea virgem. A gente, se imaginar a complexidade de outros lugares ou de outras operações na beira de cidade, isso aqui torna-se muito atraente. E já a gente tem uma preocupação com o entorno, né? A gente já gastou mais de 200 milhões de reais em programas que amenizem o impacto do empreendimento na região. Um outro exemplo disso, o complexo, e eu vou usar um exemplo carioca, ele tem 130 quilômetros quadrados, que é mais ou menos 2 vezes a área da Barra da Tijuca e do Recreio, né? Desses 130, 40 é uma reserva florestal, onde a gente preserva toda uma região de restinga, muito importante. Desenvolvemos tecnologia nova para replantar, fazer um refloramento de restinga. Aqui eu queria pedir um pouco da paciência para apresentar o projeto como um todo, e aí esse é um desenho, depois disso eu vou partir para mostrar muitas fotos, mas só para dar uma noção para os senhores da dimensão que a gente está falando aqui, né? Então, são 2 terminais. O da direita é o terminal offshore, é o T1, que a gente chama, onde a gente tem aqui no meio o embarque do minério de ferro, que ele vem de Minas Gerais, são mais de 500 quilômetros de mineroduto que chega até aqui, né, criando uma nova alternativa de escoamento. Esse mineroduto começou a trabalhar em agosto do ano passado, desde outubro a gente já está embarcando navios, já foram mais de 2,5 milhões de toneladas embarcados ali. E do lado de fora, que eu mencionei, esses 2,6 km de quebra-mar que foram feitos com os caixões, esse lado de fora aqui, ele abriga os navios. Então, transbordando do navio muito caro e muito pouco competitivo para o navio grande e mais barato para exportação. Aqui, eu ressalto, a gente recentemente assinou um contrato com a BG, uma empresa de origem inglesa, um ícone da segurança em qualquer exploração de petróleo no mundo inteiro. Foi um contrato que a gente negociou durante 10 meses. Teve gente do mundo inteiro vindo ver as nossas projeções, o que a COP tinha feito com a gente, o que a USP tinha feito com a gente, o que a MIT tinha feito com a gente, como é que era a construção, e deram o selo de que aquele porto é a alternativa mais segura de transbordo que eles têm à disposição na costa brasileira, né? Na verdade, em terra é a única, né? No outro lado, a gente tem um canal que eu mencionei para os senhores, que são 7 quilômetros de canal. Esse quebra-mar que eu comentei que a gente fez em um ano, 4 quilômetros de quebra-mar aqui, né?
E aí a gente tem, de um lado, toda a indústria que eu comentei, né, Tecnip, Enelve, Intermur, a base da Petrobras. A Petrobras já tem um contrato com a Edson Schwess para usar 6 dos 15 berços que elas estão construindo lá, a partir do segundo semestre desse ano. Do lado de cá, o nosso terminal de carga geral, que começa a operar agora no segundo semestre, em princípio com coque e bauxita, mas muito em breve com containers também. E o nosso abastecimento dos navios, não só os navios que a BP faz, né? Não só os navios do nosso porto, mas navios do entorno também e as próprias plataformas. Aqui o estaleiro OSX, que entrou em recuperação judicial e teve seu plano aprovado no fim do ano passado. Não é uma empresa nossa, nós somos locadores e locatários e credores do OSX. Para dar uma noção da dimensão, essa área do OSX aqui é do tamanho de Ipanema e Leblon juntos, né? Então, e uma retroárea gigantesca para a gente montar uma indústria toda atendida no porto, no conceito chinês que eu mencionei logo no começo. E aqui à direita, a nossa retroárea, a nossa área de preservação ambiental, a RPPN Fazenda Caruara. Então, eu queria terminar só mostrando algumas fotos. Isso é uma foto, né? O senador Ferraz pegou muita chuva aqui nesse canto. São os 4 quilômetros que eu mencionei de quebra-mar, todos eles feitos com caixão. Esse terminal está com quebra-mar e com a dragagem já toda pronta. De novo, a dragagem paga 100% por nós. São 13 quilômetros de cais nesse terminal. Essa primeira perna tem 14,5 metros de profundidade. A segunda perna com 10 metros de profundidade. Do lado, esse é o terminal offshore, né, o T1. Então, essa ponte aqui tem 3 quilômetros, né, para dar uma noção de comparação, a distância Ipanema-Cagarras são 4 quilômetros. Então, como se você estivesse na praia de Ipanema, uma ponte que quase chega naquelas ilhas lá em frente. O quebra-mar de 2,6 km. Esse pier de minério aqui funcionando desde outubro do ano passado. Essas alternativas de transbordo funcionando a partir do meio do ano que vem. Aqui algumas fotos das pilhas de minério, né? Aqui a gente separa o minério da água para poder embarcá-lo. Um navio sendo carregado. Os navios que a gente está recebendo aqui são Capesize, cada um carrega em torno de 150, 160 mil toneladas de minério de ferro. Uma nova visão da entrada do quebra-mar. A primeira operação de um navio dentro do terminal abrigado. No fundo, esses carretéis azuis são a fábrica da Tecnip, os carretéis vermelhos a fábrica da Enelve, e aqui a área da Intermur, que é uma empresa de ancoragem de plataforma, né? Se vocês repararem, esse guindaste que estava chegando nesse navio já está aqui em plena operação, carregando uma barcaça sendo levada para atender o pré-sal já com produto fabricado no Açu, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente tem hoje em torno de 6 mil pessoas trabalhando na obra, já tivemos 12, mas já temos 3.500 pessoas trabalhando na operação dessas fábricas. Então, são empregos muito bem pagos, com pessoas sendo treinadas com frequência no estrangeiro, na Dinamarca, na Finlândia, nos Estados Unidos. A previsão é em torno de 7 anos a gente tem 40 mil pessoas trabalhando diretamente dentro do complexo. Isso é uma visão da base da Schwess, atendendo a Petrobras, como eu mencionei. Ela tem aqui, os primeiros berços são laterais, né? Isso aqui é concretar aqui atrás e retirar essa berma e passar a operar. E ela começando a fazer as garagens dos barcos, né? Que isso é tudo coberto depois e eles têm uma operação muito mais eficiente. Uma foto de uma das nossas subestações. O nosso terminal multicarga, que a gente começa a operar agora em agosto. Então, é um pier de 500 metros que a gente construiu em 10 meses, uma retroárea gigantesca para poder trabalhar com containers aqui. Esses são os clientes que já estão ou instalados ou terminando as suas obras, né? Uma coisa importante para frente, o que a gente tem aqui, né? Em outubro, a gente teve a nossa primeira operação de minério. Em novembro, a primeira operação comercial no terminal em terra, né? No T2. Em junho agora a gente acabou totalmente a obra do T2, em setembro a gente começa o nosso terminal multicarga, em novembro começa a operação para a Petrobras da Edson Schwess, em dezembro a BP começa a oferecer combustível, agosto do ano que vem a gente começa a fazer o transbordo inicialmente de DPSTs para a Suezmax, e em 2017 a gente termina de fazer a dragagem total para levar de 20 metros para 24 metros, de novo, tudo pago com dinheiro privado,
para começar a fazer operação com os navios VLCC, que são aí sim os maiores navios do mundo, né? O que é importante para a gente aqui? O porto vira uma área muito bonita, com uma vista muito bonita para o mar, se ele não tem um acesso em terra decente, né? Hoje a gente chegou a receber 2.000 caminhões por dia na obra, sem maiores impactos para a população. Então é uma estrada que o pessoal que está acostumado com outras estradas de acesso a portos brasileiros fica até bem impressionado, mas precisamos de muito mais estrutura para isso. E aí tem 2 ferrovias no Pio, que estão contempladas lá, a Transoceânica, uma delas, a 354, e a outra, que aí eu queria sensibilizar os senhores senadores, que é a que está mais à mão, a mais fácil de fazer, a mais barata e de forma de engenharia mais simples, que é a Rio Vitória. E a Rio Vitória é uma oportunidade gigantesca de conexão da região norte fluminense, do Porto do Açu, outros portos da região do sul, do Espírito Santo, com a malha ferroviária nacional, porque ela liga essa região toda, não só a MRS, que é a Ferrovia de Minas, Rio e São Paulo, mas também a Vitória Minas, que vai a todo o interior aí até o Centro-Oeste, né? Então isso é colocar o nosso porto e essa região no mapa brasileiro. É isso que eu tinha.